Bom, gente, a paz de Jesus. Hoje vamos gravar o testemunho da dona Edviges. Você poderia até se apresentar já. Edviges do quê? Edviges Crisóstomo de Almeida. E a senhora conheceu a renovação? Como que foi? Em 1977, eu fui convidada a fazer um retiro que o padre Haroldo e o padre Saires iriam pregar aqui em Cuiabá. Padre Haroldo Ram? Padre Haroldo Rams. Foram trazidos pelas Irmãs Azuis e pela dona Elza, que foram assim os instrumentos que Deus usaram para trazer a renovação para Cuiabá. Elza Rebelo. A dona Elza é a que ajuda no Mini Verde até hoje, né? Não, a dona Elza, ela morava em Campinas e ajudou nos primeiros encontros que lá foram feitos, na Vila Brandina. Em Campinas. E ela é casada com um aviador. Então ele foi transferido para Cuiabá. E ela veio. E aqui ela se encontrou com a madre Metilde, se não me engano, que na época era superiora das Irmãs Azuis aqui em Cuiabá. E elas se encontraram, conversaram e começaram a trabalhar e a pedir a autorização do bispo para que o padre Haroldo viesse. A primeira vez ele veio em 1976. Mas aí só veio e pegou esse retiro e só. No ano seguinte ele voltou, e foi quando eu fui convidada. Então já fomos, muitas pessoas que participavam do cursilho foram convidadas para fazer esse retiro. Foi no seminário Cristo Rei, onde hoje funciona a Univag, era ali o Cristo Rei. Então houve o retiro, e daquele retiro começou assim uma movimentação. Um grupo de oração lá na igreja de São Judas Tadeu, outro na Cidade Alta, na igreja de São João Bosco. E na época eu morava na Comandante Costa, vizinha de Dona Inhazinha, que é irmã de Leontino. Então nós começamos a rezar ali na parte da tarde, no sábado à tarde. A Dona Elza vinha, eu a buscava, ela vinha, e a gente se reunia no quintal de Dona Inhazinha e a gente partilhava a palavra, rezávamos o terço às vezes e a gente ia atribuindo assim as coisas todas e o Espírito Santo ia nos iluminando. E era durante o dia? Porque era no quintal? À tarde, no sábado à tarde que a gente se reunia, era mais ou menos assim 4 horas da tarde. Então a gente se reunia e aí a Dona Inhazinha, ela tinha assim, uma sede muito grande de evangelizar. E ela, na época, os filhos dela estavam todos assim na adolescência e os meus também. E ali tinha muitos vizinhos que tinham jovens que se reuniam à porta da casa dela, toda noite. E então, ela disse assim, Dona Edviges, a senhora vai me ajudar, porque nós vamos começar um trabalho com esses jovens. E fizemos um retiro com jovens, onde surgiu o grupo Mensageiro do Amor. Isso era que ano? Isso era fim de 77. E o padre Felipe, que na época era o pároco de São Gonçalo, nos convidou para que levássemos para a Igreja de São Gonçalo tanto o grupo de jovens Mensageiro do Amor, como o grupo de oração que a gente estava começando. Desde o início, aquele grupo foi chamado de Grupo de Oração Água Viva. E aí nós começamos no São Gonçalo. No começo, eram algumas pessoas, a gente sentava ao redor do altar, ficávamos ali rezando, adorando o Senhor. Alguns eram perseverantes, outros vinham, participavam uma vez, não voltavam mais, né? Outros demoravam para vir. E assim a gente foi começando. Creio que mais ou menos em fim de 78, 79, o Iegros foi transferido. Ele era bancário e foi transferido para Cuiabá. E também morou vizinho de Dona Inhazinha. Então aí ele se juntou a nós. E nós começamos, e nós continuamos ali, aquele grupo, orando. Se não me engano, em 80, o padre Felipe foi transferido. E veio para Cuiabá o padre Mário. E naquela época a gente usava assim de fazer retiros durante o domingo todo. Então a gente se reunia, os primeiros foram feitos no asilo,
E aí, Santa Rita, no Asilo Santa Rita, e ali eu convidava, vinha o pessoal lá do São Judas, o pessoal da Cidade Alta, os daqui do São Gonçalo, e a gente ia convidando outros. 3 grupos. Mais ou menos. E aí, o pessoal, a gente se reunia ali no asilo, e quando o Padre Mário veio, ele disse assim, nós fomos conversar com ele, que tinha esse grupo de oração, ele disse assim, eu quero conhecer esse movimento. Eu já ouvi alguma coisa, mas eu quero que vocês façam um retiro, não no domingo, porque no domingo eu não posso participar. Eu quero um dia assim em que eu possa participar inteiramente. E nós reunimos, eu não me lembro se era um feriado, acho que essa data eu não marquei. E aí nós reunimos, passamos o dia todo, onde houve uma palavra sobre o Espírito Santo, primeiro sobre o amor do Pai, sobre Jesus Salvador, o Espírito Santo e sobre Maria. Na época também, o Dom Agostinho, que mais tarde se tornou bispo de Diamantino, nos primeiros encontros no asilo, todos eles o Dom Agostinho vinha, porque Dom Agostinho era jesuíta e era ligado aos padres lá do São Judas Tadeu. Então ele vinha e participava conosco, e nesse também que o Padre Mário participou, ele estava presente. E aí, na época era o Padre Teodoro, eles foram também, participaram, e ali o Padre Mário participou e ele disse, eu aprovo e quero que vocês continuem. E quem que fez a pregação nesse encontro? Deixa ver se eu me lembro. Mas eram os leigos mesmo? Leigos pregando para leigos. Daqui mesmo? Uma deve ter sido a Elza que fez, a Dona Elza. Doninhazinha? Não, Dona Inhazinha não tinha dom da palavra, ela era intercessora. Eu acho que... Não, sinceramente, Lessa, acho que não me lembro. Mas foram os leigos que... Foram os leigos que fizeram a palavra, e na época também eu ainda não estava pregando. Então nós reunimos naquele dia, e o Padre Mário incentivou e deu todo apoio, tanto para o grupo de oração como para os jovens. E eu e Dona Inhazinha reuníamos todos os sábados à tarde com os jovens do Mensageiro do Amor. E a gente foi ali caminhando, quando a irmã Francisca, que era uma freira que veio transferida para Cuiabá para trabalhar na Universidade Federal de Mato Grosso. Ela era técnica de enfermagem, ela era doutora em enfermagem e veio para ministrar as aulas de ética profissional. E a irmã Francisca chegando, não sei como, o Leontino a conheceu e me apresentou para ela. E aí ela passou a nos ajudar. Nessa época, começaram a florescer os carismas, porque ela impunha as mãos, orava e já pedia que naquele batismo surgissem os frutos e carisma do Espírito Santo. E a gente foi, e Leontino foi esse um instrumento que Deus usou muito, porque ele andava, ele convidava, ele conhecia as pessoas, né? Então vinha de vários lugares. E a irmã Francisca foi assim, essa pessoa que Deus usou muito para nos orientar, para nos formar, para nos ensinar sobre a pregação. Ela foi assim a primeira que me instruiu, que orou comigo para que eu começasse a pregar, me dava os livros para eu ler, para formar a palavra. E assim que ela chegou em Cuiabá, ela trouxe o Padre Eduardo para pregar um retiro que foi no Cordeiro, uma fazenda perto do Livramento. Então lá nós reunimos, eram pessoas de Poconé e aqui de Cuiabá. E Livramento era um território livre, porque já era município, já era, como fala? Já não pertencia à Diocese de Cuiabá, mas de Cáceres. Então nós reunimos lá e Padre Eduardo fez conosco um aprofundamento sobre os dons. Nesse aprofundamento, quando ele estava pregando, ele convidou assim, agora vamos todos nós fazermos um retiro de silêncio. Todos vamos separar, vamos caminhar aqui por essas estradinhas, aqui no curral,
vamos caminhando e a palavra que o Senhor nos trouxer no coração, essa nós vamos meditar. E naquela hora o Senhor me deu esta palavra que eu nunca esqueci. Quando o Senhor colocou no meu coração as preocupações exageradas. Mateus 6, do versículo 24 ao 34. Então, essa palavra, naquele momento, me foi assim muito forte e eu comecei a caminhar, meditando essa palavra. E depois nós tivemos a partilha. Então, cada um foi partilhar o que é que Deus havia colocado no coração e como é que a gente meditou aquela palavra. Então, foi um momento muito rico, onde houve uma abertura muito grande de várias pessoas de mais idade, pessoas jovens. Nesse encontro também estava a Neca, a Zelita. A Neca ou só a Zelita? Eu não me lembro bem, mas a Zelita... Era do Tocané, não era? Eles tinham parentes lá, né? Eles já moravam em Várzea Grande, mas tinham parentes lá. Então, a Zelita estava presente, tinha a dona Jaci, que foi uma senhora assim, que Deus usou muito, a dona Marieta, que era uma poconeana que morava em Goiânia, que também ajudou muito a todos nós aqui a conhecermos, a caminharmos. E nesse momento, assim, foi aquele chamado forte, porque eu não estava muito bem de saúde, eu estava numa depressão. E quando, nesse retiro, o Senhor me deu essa palavra, foi uma libertação. E eu me vi livre daqueles medicamentos controlados que eu estava tomando, o Senhor me libertou. Foi assim um momento realmente que marcou a minha vida. E a partir daí a gente firmou mais naquele grupo de oração, no estudo da palavra, na preparação, porque quando a gente ia fazer as palestras, a irmã Francisca orientava: você vai meditar e você vai preparar aquilo que o Senhor vai colocando no seu coração. Então a gente ia preparando. E dessa forma nós fomos caminhando para que pudéssemos partilhar. Vieram muitas provações nessa época, porque o nosso arcebispo, Dom Bonifácio, não era aberto aos dons. Então ele procurava tolher algumas coisas, né? Inclusive esse retiro lá na Fazenda Cordeiro, e depois foi muito criticado, que nós fomos no mato fazer um retiro, e sozinhos lá, e realmente só tinha o padre Eduardo nos acompanhando, daqui de Cuiabá não tinha nenhum padre. Mas nisso tudo, e aí vinham as pressões, né? Contra mim, contra Iegros, porque a gente estava na frente, né? E a dona Elza foi uma pessoa que Deus usou muito, mas ela também tinha as suas limitações, né? Então, ela colocava, Dom Bonifácio não está isso e aquilo e tal, mas a gente ia, olha, fomos entregando tudo, né? E assim o Senhor foi firmando essa caminhada. E com a graça de Deus, nós fomos, o Padre Mário dando todo apoio, o Dom Agostinho também que vinha, participava conosco, foram assim os instrumentos que Deus usou. Depois veio para São Judas Tadeu o Padre Erno, também foi assim um homem de Deus, que nos ajudou muito, que deu muito apoio para o grupo de lá de São Judas. E os grupos foram, aos poucos, foram crescendo, foram firmando, e a gente usava muito isso de fazer os retiros nos domingos. E aí os jovens vinham bastante. Os jovens lá na época, lá na Cidade Alta, tinham um trabalho muito bom como jovens. Então os de lá vinham para o São Gonçalo e a gente se reunia. E foi assim que eu assumi a coordenação. Porque num domingo, nós reunidos, eu nem estava sabendo, estávamos todos ali rezando e tal, né? E a dona Elza, por problemas de família, ela estava achando que não tinha mais condições de continuar participando. Então, ela queria outorgar para alguém aquela responsabilidade. E aí, ela mesma, depois, ela colocou ali para todos, né? Que ela convidou um, falou que não podia, convidou outro, e sem nem me consultar, sem saber, ela disse assim: e agora, Edviges, o Senhor me toca que você vai assumir isso. E naquela hora, eu tive assim um calafrio dos pés à cabeça, porque eu me sentindo insegura, sem muito conhecimento,
Porém, diante daqueles jovens, eu havia acabado de dar um ensino e falei para eles: a gente não pode fugir do chamado de Deus. Então, quando ela disse que era eu respondi assim: eu não me sinto em condições. Porém, se é um chamado de Deus, eu não vou me negar. Porque eu acabei de falar no ensino, então eu não vou renegar isso. Então, todo mundo aprovou e nós saímos dali. Fui conversar com o Padre Mário e ele disse assim: dona, a senhora tem todo o meu apoio, pode continuar. E isso, a gente começou esse trabalho, que aí, à medida que foram surgindo outros grupos, em Várzea Grande, a família do seu Nunito, com a dona Nhanhá, começaram um grupo de oração lá também. Aí dona Nila, aqui em Cuiabá, tinha um grupo, que primeiro era na residência dela, o da Nora, parece-me, que eles se reuniam. E assim os grupos foram, como se diz, pipocando, né? E nessa caminhada toda, o grupo foi crescendo, onde era assim, um grupinho de pessoas ao redor do altar, já precisamos ir para uma sala, porque era mais gente. E sem saber, a gente partilhava a palavra, meditava e fazia a Lexio Divina, sem saber o que estávamos fazendo. E convidávamos as pessoas a pregar, a partilhar a palavra, né? E assim foi surgindo pessoas com o dom da palavra, que à medida que partilhava, eles iam se abrindo, né? Então eu me lembro da Neuza Moura, por exemplo, ela fala assim: eu participo lá na minha comunidade, mas eu vim no São Gonçalo para beber da água viva e para crescer. Então ali a gente foi formando. Aí surgiram os primeiros seminários, sob a orientação da irmã Francisca. A gente começou os seminários, fazíamos as tardes de louvor. O Dia de Ação de Graças era uma festa muito grande. A gente preparava assim, era uma celebração. E o Padre Mário começou a celebrar uma vez por mês, parece-me que era, na quinta-feira. Ele fazia uma celebração para todos os grupos. E a gente se reunia lá no São Gonçalo para participarmos dessa celebração. Todos os grupos carismáticos vinham nessa missa? Vinham nessa missa. E também vinham os paroquianos, vinham as pessoas, né? E nessa missa cantava os cantos de renovação carismática? De renovação. Na época, o nosso primeiro Ministério de Música foi o Leontino, porque ele viajava muito, então ele conhecia as músicas, né? Ele sabia, tinha o livro, né? A dona Elza trouxe o livro da Louvemos, né? E aí depois foi surgindo assim o jovem do Mensageiro do Amor. O Zé Carlos já começou, ele vinha com o violão, né? Cantava. E no grupo de oração do São Gonçalo, a gente só foi ter o ministério já bem mais tarde. No começo era só a própria voz cantando e a gente ia partilhando assim e as músicas. Era numa sala, né, grupo? Em princípio era em frente ao sacrário, depois passamos para o salão, que era uma roda maior. E não tinha Ministério de Música? Não tinha Ministério de Música. Aí de lá do salão, depois a gente voltou, já na época de Padre Firmo, parece-me, aí a gente veio novamente para a igreja. Para o sacrário? Mas não tinha música? Nessa época já tinha, quando o Padre Firmo veio. Porque o Padre Firmo foi, quando o Padre Mário foi embora, eu vou voltar um pouquinho e vou falar do nosso primeiro encontro, do nosso primeiro retiro carismático realmente, né? Depois desse do Padre Eduardo. Em 82, nós fizemos um retiro com o Padre Francisco Pereira, que era de Curitiba. Este Padre Francisco, ele era amigo do seu Edgar. O seu Edgar, ele era do Banco do Brasil, veio transferido para Cuiabá, e não sei como a Leontino o conheceu, então o Leontino o levou para o São Gonçalo, ele participava conosco. Então ele foi e me falou: Dona Edifício, nós precisamos fazer um retiro para o povo, né, entenda mais, para crescer, né, e tal. E aí nós fomos falar com o Padre Mário, e o Padre Mário disse assim: então eu autorizo a senhora e o seu Edgar e conversar com o Dom Bonifácio, pedir a autorização para ele, não vamos fazer mais nada escondido.
E nós fomos, eu e o seu Edgar. Telefonei, marquei um horário, fomos falar com Dom Bonifácio. Então, Bonifácio estranhou, porque eu não era assim conhecida na igreja ainda, né? O seu Edgar também não. E nós não éramos marido e mulher. Era um irmão de caminhada, mas assim. Aí chegamos lá, conversamos com ele, e ele disse assim, quem é o bispo desse padre? Eu quero o nome do bispo e o telefone, porque eu vou conversar com esse bispo. O padre que vinha pregar. Depois eu dou a resposta. Então eu deixei com ele, aí o seu Edgar passou para ele o nome do bispo, o telefone, se não me engano eu tive que procurar primeiro, depois que ele passou para ele. E aí, quando começou a novena da semana da Nossa Senhora do Bom Despacho, eu ia todos os dias de madrugada à missa. Aí, quando foi um dia assim, ele falou, quero falar com a senhora. Aí, terminou a missa, eu fui até a sacristia e ele disse assim, já tenho a resposta. Dom Bonifácio. Dom Bonifácio, já tenho a resposta. Aí a gente foi conversar com ele. E ele disse, olha, eu conversei com o bispo disse, é um padre... tal, mas gente boa. Eu autorizo, mas eu quero que seja aqui no Cetra, o Cetra estava recém-inaugurado, eu quero que seja no Cetra e que tenha um acompanhamento de um padre aqui. Então, nós fomos agilizar, era começo de setembro, né? Então, nós fomos agilizar, preparar tudo, fomos no Cetra, fizemos a reserva, e fomos agilizando as coisas todas. Quem foi o padre que vocês chamaram? Foi o padre Mário que nos acompanhou. Aí nós marcamos para antes do carnaval. Que ano foi isso? 82. 82. Uhum. Aí o padre Francisco chegou, nós fizemos um retiro, se não me engano foi quinta, sexta e sábado até meio-dia. Tinha gente de outras cidades? Tinha de Poconé, que desde o começo eles vinham. Parece-me que só de Poconé. Aí então, nós fizemos até o sábado meio-dia. No sábado meio-dia, terminou. Os pais que tinham os filhos na idade de carnaval e tal, preferiram ir para casa por causa de acompanhar os filhos, né? E vieram os jovens. E o padre disse assim, olhou para mim e falou assim, chegou um ônibus aí. E eram muito jovens. Para o retiro. Nesse momento... E era carnaval? Era o dia de carnaval. Nesse dia, quem foi assim, o instrumento que Deus usou foi o Viniel, o Jorge, o Wilson Conciano, que foram os que convidaram, que fez todo... Chegou um ônibus de jovens. O pessoal da Cidade Alta, lá do São Judas, do São Gonçalo, mas tinha muitas outras paróquias. Então a gente se reuniu, passamos ali os 3 dias de carnaval e o padre Francisco, tanto no retiro, que foi para os adultos, foi como um aprofundamento, a maioria eram servos dos grupos de oração. E aí, para os jovens, ele fez um chamado à conversão. Foi um momento muito rico, muito abençoado, e Dom Bonifácio, na época, estava assim, muito preocupado pelas vocações, porque só não tinha padres diocesanos em Cuiabá, só tinha o padre Jonel. Deusdete ainda não era padre, parece-me. Ou já era, não tenho muita certeza. Ele ordenou em 80, deve ser. Deve ser, então já era, né? Pois é. E aí, ele não disse... tinha seminarista quase também. Quase também não. Aí, então, ele foi lá à tarde nos visitar. E chegou lá, ele chegou e ele deu umas palavras e tudo, e ele falou assim, agora eu peço para vocês, dirijam as suas orações ali para o seminário. Estamos precisando de vocações. Dirijam as orações. Eu peço encarecidamente a todos vocês, pessoas de oração, orem pelas vocações. E aí, terminou o retiro, e aí os grupos de oração aumentaram a participação, né? Não foi assim aquele aumento, mas essas pessoas que foram, jovens, né? Fizeram retiro, os jovens, né? Os grupos de jovens ficaram assim, renovados. Então, foi assim um momento muito abençoado, muito propício.
E aí, se não me engano, nesse ano de 82, nós fizemos um seminário no São Gonçalo, que foi um seminário assim que movimentou muita gente, muitos jovens, muitos adultos, de várias comunidades. E a irmã Francisca estava junto. E aí, no retiro ela não estava, porque era férias, já tinha ido visitar a família dela. Mas no seminário ela estava, ela que ajudava a gente a preparar, a coordenar todas as coisas. No seminário, então, já tinha assim os pregadores nossos, né? A Heloísa Dorileu foi uma pessoa que Deus usou muito, porque ela estudava em Goiânia, e lá também ela conheceu a renovação. Então, Goiânia, Brasília, que ela estudava, parece. E aí ela trouxe também um capital de experiências, né? Pois é. E principalmente assim, no dia a dia, ela nos ajudava, sabe? E foi uma fase assim que Deus abençoou, que foi crescendo, foi um impulso muito grande, né? E até 85, nós fomos caminhando, fazíamos os seminários, vinham os padres, pregava retiro, né? Padre Schuster veio a Cuiabá várias vezes, tinha um outro Frei Filipinho também que veio, o pessoal de Goiânia, o seu Sebastião com a equipe dele, né? O seu Sebastião também foi outra pessoa assim que Deus trouxe para Cuiabá por influência do trabalho, né? Ele era funcionário da Receita Federal e ele veio e aqui a gente ficou amigo, e aí ele vinha e nós também fizemos vários retiros lá em Goiânia. E ele trazia a equipe dele, né? Trazia a equipe dele. E lá em Goiânia nós fomos, acho que uns 3 retiros lá. No último retiro que nós fomos, ele disse assim, na época ele era coordenador estadual de Goiás. Então ele disse assim, o pessoal de Cuiabá que estão aqui, eu vejo assim, que é hora de vocês desgrudarem de nós. Sério? Então vocês já têm capacidade para caminharem, para seguir. E aí nós estávamos lá, um grupo, acho que eram umas 6 ou 8 pessoas, mais ou menos. E aí nós olhamos uma para as outras, são mulheres, né? E nós olhamos assim uma para a outra. E aí todo mundo, ele falou, então entre vocês escolha alguém que vai coordenar a nível estadual. Porque a nível diocesano eu já coordenava, né? E aí todo o pessoal disseram, bom, então é Edvige mesmo que vai. E nós começamos o trabalho pelo Estado, né? Fomos várias vezes a Rondonópolis, Jaciara, Guiratinga. Guiratinga foi a primeira diocese que nós fomos, depois de Cuiabá. Aí depois que foi Rondonópolis, que conhecemos o Ângelo e todo o pessoal de lá de Rondonópolis. Depois Dom Aquino, né? Cáceres. E assim foi difundindo a palavra, né? E esse amor, essa ação do Espírito Santo conduzindo em todas as situações, em todas as dificuldades também. Tínhamos dificuldades, tinha entraves, mas com a graça de Deus nós íamos caminhando. Quando em 85 o Padre Firmo veio para Cuiabá, foi assim uma grande bênção, né? Porque o Padre Firmo, ele tinha o dom da palavra e ele tinha o dom de chamar multidão. Aonde ele ia, o povo vinha mesmo. Ele aceitava a renovação já? Ele não conhecia a renovação. Ah, não? Não conhecia. Aí ele veio, nós tivemos um ano que tivemos que marcar passo para entrosarmos com ele e tudo. E aí, quando houve um retiro, se não me engano, foi o Padre de Grandes que veio no Brasil, e nós falamos para ele, Padre Firmo, nós gostaríamos muito que o senhor fosse a esse retiro. Aí ele disse assim, então tem que falar com o meu superior. E nós fomos no colégio. Nós estávamos lá na missa, saímos correndo. Na época éramos eu e ele, Vera, Taíde. Acho que tinha mais alguém, não me lembro quem. Fomos lá falar com o superior. O superior disse assim, mas se ele quiser ir, por que ele não me falou? Aí nós falamos, mas nós queremos que levar. Então, aí o superior disse assim, então fala para ele falar comigo. Só que eu não me lembro quem que era o superior na época. E nós voltamos lá, padre, para o senhor falar com ele. Aí ele falou assim, então eu vou falar com ele.
Nós saímos, compramos passagem, preparamos tudo e de madrugada ele estava viajando. Nossa. E foi fazer o retiro. Quando ele fez o retiro, ele veio totalmente aberto, renovado, totalmente assim. Então parecia assim que ele estava com sede daquilo. E quando ele encontrou, foi uma resposta que ele queria. E com isso, graças a Deus, ele se abriu, né? E a igreja foi lotando, eram pessoas que vinham de todos os bairros, todos os locais para participar. Várzea Grande, os bairros aqui de Cuiabá, né, que vinha, o pessoal que vinha de fora, todo mundo vinha assim para participar da missa, do Água Viva, né? Participava da missa, já ficava para o grupo de oração. O grupo de oração não tinha nem como mexer de gente que ficava lotado, né? E a missa, porque era muito animada também, tinha aqueles instrumentos que era incomum na época. Pois é, e isso a gente deve primeiramente a Deus, ao Espírito Santo, e depois ao Zé Carlos, né? Ao Francisco, que não tinha, né? E eles animavam, né? Aquela celebração, né? A Deizinha, Deus usou muito, que ela tinha essa facilidade de comunicação, a Heloísa, o próprio Egros, e assim a gente foi. O Arlindo, né? Então, e assim a gente foi caminhando e crescendo, né? E aí o Padre Firmo pegou amor, aí outro retiro que teve, ele foi também, ele participou, e para nós foi assim um momento de grande crescimento, porque ele abençoou e conduziu. E o Dom Bonifácio, com a vinda do Padre Firmo, né? Então até os sacerdotes também foram se abrindo, porque até então tinha uma certa limitação, né? Um certo pé atrás. Foi tipo o primeiro aqui na diocese. Foi, que usou assim. Pois é, porque antes do Padre Firmo vir, nós tínhamos feito um retiro para sacerdotes, que a pregadora foi a irmã Brigitte McKenna. Então a irmã Brigitte veio, nós fomos falar com o Padre Dom Bonifácio, ele falou, então, vocês façam um convite para todas as dioceses de Mato Grosso e preparem o CETRA. Então nós fomos, preparamos, arrumamos tudo. Então a irmã Brigitte veio em Cuiabá? Veio em Cuiabá. Eu tenho até uma lembrança que ela me deu. Não sei se está aqui na Bíblia, mas eu posso ver. Eu posso ver onde que está. Ela era ministeriada em pregar para sacerdotes. Para sacerdotes, com oração, com o Ministério de Cura, né? E ela tinha, assim, todo um trabalho, uma maneira própria de pregar. Quando falou que vinha para Cuiabá, foi a irmã Francisca com o Padre Eduardo que conseguiram. Certo. Tinha uma tradutora que vinha com ela. Era uma senhora de Brasília e mais uma, acho que era de São Paulo. Então, nós não sabíamos como era o sistema dela. Então, convidamos, falamos, olha, ela vai pregar para padres, mas, se não me engano, ia começar na quarta-feira à noite o retiro. Nós falamos assim, na quarta